Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. Conhecido hoje mundialmente como uma fonte energética que pode contribuir muito nesse sentido, né? A gente tem aí uma demanda grande da indústria de um modo geral e especialmente da indústria química, da indústria de fertilizantes, né? Quando a gente fala de fertilizante aqui, o país nosso é muito carente disso, o gás natural pode contribuir muito. E a gente tem aí o seguinte, no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem um mercado maduro de gás natural, que funciona muito bem, mas aqui no país, só recentemente, a gente começou a ter uma legislação, né, e uma regulamentação que dê suporte para que esse mercado funcione livremente, para que esse mercado realmente tenha uma penetração maior, né? Então, a gente, para discutir aqui hoje um pouco sobre esse assunto, nós temos aí convidados a Débora, que é diretora da Agência de Regulamentação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo. A Débora vem fazendo um trabalho muito forte nesse sentido, nessa área. A gente, na Federação das Indústrias, temos procurado fazer uma parceria aí forte de apoio à agência. Nós precisamos de agências reguladoras fortes, né, atuantes. Então, nós temos aqui nós temos a Débora Niero e temos o Rodrigo Ribeiro de Araújo, que é gerente geral, tá, de descarbonização e eficiência energética da Vale. A Vale, sabidamente, é um dos grandes consumidores de energia, de um modo geral, e em particular de gás no Estado. E essa visão que o consumidor tem, né, do mercado, ela é super importante para ajudar a alavancar esse mercado e torná-lo cada vez mais pujante. Depois a gente vai ter uma participação especial aqui conosco do nosso consultor especialista em ESG, o Paulo Silva, que vai se integrar aqui com a gente posteriormente nas nossas discussões. A metodologia que a gente vai adotar aqui é o seguinte: eu vou convidar a Débora primeiro para fazer a apresentação dela, e primeiro para se apresentar também, né, Débora? Se apresentar e fazer a sua apresentação. Em seguida, o Rodrigo faz a apresentação dele, se apresenta e faz a apresentação dele para a gente. E depois a gente faz um debate aqui, aberto a perguntas para todos e com a participação do nosso consultor lá, o Paulo Silva, ok? Débora, por favor. Obrigada, Romeu. Vocês poderiam passar a apresentação? Gente, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Débora, eu sou da Diretoria de Gás Canalizado e Energia da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo. Vou trazer para vocês aqui um pouco do nosso planejamento das nossas regulamentações, que foi um tema que eu fiquei incumbida de apresentar aqui para vocês. Para vocês entenderem um pouco, contextualizar e assim trazer um pouco de nivelamento do que um papel de uma agência reguladora, onde a gente atua dentro desse setor da descarbonização, do gás canalizado, ok? Então, o passador está por aqui? Ai, desculpa, quase que eu caio aqui. Bem, gente, então, primeiramente eu acho que cabe a gente apresentar o que é uma agência reguladora para nivelar isso.
quais são o que é a concessão de gás no estado do Espírito Santo e também trazer então um panorama das nossas regulamentações, o que já foi feito, o que está aí em andamento e o que a gente precisa fazer aí dentro do que foi programado dentro desses próximos anos. Uma agência reguladora, aí para a questão de nivelar, não sei até que ponto, né, todos aqui têm esse conhecimento, ela é o quê? Ela é uma autarquia em regime especial, que ela é instituída por lei para regular e fiscalizar a execução de serviços públicos que são transferidos do titular para o setor privado por intermédio de concessões e permissões. Mas onde vocês atuam então? É a gente que vai fazer os estudos e o levantamento de dados sobre o mercado em questão, no caso aqui do gás canalizado. É a gente que vai fazer as regras e elaboração específica para esse setor que é regulado. Vamos fiscalizar, controlar e aplicar as penalidades em caso de empresas do setor que têm descumprimento dessas regras ou do contrato de concessão. A gente também vai fazer os direitos e defesa do consumidor, a gestão desses contratos de concessão e o incentivo à concorrência e à coibição de práticas anticoncorrenciais. Então, assim, de certa forma, o que a gente, como agência reguladora, não só aqui do Estado, mas todas elas, a gente tem exemplos, por exemplo, da ANEEL, que no setor da energia elétrica, da Anvisa, que não regula serviço, mas a gente viu aí no período da Covid a questão das vacinas, são todas agências reguladoras que vão estar atuando dentro dessas áreas. Então, de certa forma, a gente faz as regras para verificar como que o mercado opera e depois fiscaliza isso. Então, o ideal, né, o mundo perfeito, a gente conseguiria manter o equilíbrio entre o usuário, que tem um interesse no serviço, né, que tem um serviço prestado com qualidade, tem o prestador de serviço, que é quem quer sua remuneração do seu capital, porque ele faz um investimento para isso, mediante uma concessão, depois que tem um contrato de concessão assinado, e o titular do serviço. No caso, a agência reguladora estadual, ela tem uma série de... aqui nós temos uma série de serviços que são regulados e fiscalizados por nossa agência, e no caso do gás em específico é a parte da distribuição de gás. Então o titular aqui é o Estado. No caso do setor da energia elétrica, o titular é a União. No caso do saneamento básico, por exemplo, é o município. Então esses conceitos são fundamentais até para vocês entenderem futuramente a regulamentação. Então, assim, dentro dos serviços hoje que a ASP atua e regula, a gente regula o saneamento básico mediante os contratos de programa e os convênios firmados com os municípios, apesar de ser titularidade do município, a gente regula isso. A questão da mobilidade urbana, que são delegados à ASP, os serviços estaduais de infraestrutura pedagiada, o gás natural, o serviço de distribuição e demais condições de atendimento ao usuário. Então, a nossa agência reguladora atua dentro dessas áreas. No caso do setor da energia elétrica, a gente poderia ter aqui um serviço delegado pela ANEEL, que é a Agência Reguladora Federal, mas a gente tem uma particularidade. Isso não é comum de ter nas regras, nas leis das agências reguladoras, mas a gente tem, por exemplo, o papel de fazer os estudos energéticos na parte de energias renováveis para o Estado do Espírito Santo. Então, assim, muito do que vocês vão ver também dentro da área dos estudos de energia estão junto com a nossa agência reguladora também. Então, tem tudo a ver com a questão da descarbonização e na questão agora que a gente tem atuado no gás natural, que é uma energia de transição, a agência tem um papel fundamental. Só para vocês terem ideia do que a gente já fez dentro do setor de energia, quando teve adesão ao convênio com o FASC, né, a questão do setor da parte solar, o Atlas de Bioenergia ficou conosco, nós estamos atualizando o Atlas Solar agora também, porque nos últimos anos a gente viu o desenvolvimento da energia solar, que tem tudo a ver com a questão da descarbonização também. Também está na nossa lei fazer o balanço energético do Estado, então a gente conta com a indústria como um todo para nos auxiliar com isso, que são elas que prestam essas informações do setor energético. Inclusive, se tiver alguém da Suzano, gostaria das informações. Mas, assim, até agradecer a todos a indústria que tem contribuído efetivamente para a gente gerar essa base de dados. Só para vocês, assim, isso são o que já foi realizado. E agora, mais adiante, eu vou apresentar dentro do estudo energético também o que está sendo feito pela ASP. Mas, assim, em termos de gás natural, que é um dos inícios dos nossos painéis aqui, eu vou explicar para vocês um pouco do que seria a nossa concessão, aonde a gente atua, entender um pouco da concessão da distribuição, que a gente vê a grande dificuldade de delimitar aonde que começa a atuação de cada esfera de competência das agências reguladoras. Porque o gás natural ele tem essa particularidade de ter tanto parte da regulação a nível federal, como parte da regulação a nível estadual. Então, só para vocês entenderem onde começa a área de atuação.
Quando a gente pensa no fluxo do gás natural, aqui não estão todos os agentes, porque hoje a gente tem os comercializadores, a parte da produção, importação e como esse gás natural vai chegar até o Estado, e até a questão de transporte, que aqui a gente tem a TAG operando todo o sistema de transporte, aqui no Espírito Santo só tem uma transportadora, e essa parte todinha aqui fica a cargo da ANP, que é a Agência Reguladora Federal, para regulamentar. Quando faz a transferência da custódia do gás natural para a distribuição, que é a concessionária estadual, que no caso aqui é a ES Gás, aí a gente começa a regulamentar. E essa regulamentação da transferência de custódia, da entrada do gás no Estado, não que o transporte também não passe no Estado, mas a custódia passando para a concessionária que assumiu os serviços concedidos pelo Estado. Até a relação com o usuário final dos mais diversos segmentos é a gente que atua. Então, a questão de reclamação, questão de ocorrência, questão de falta de gás, continuidade do serviço, contratação de gás, é tudo com a agência reguladora. A concessionária faz sua prestação de serviço e nós vamos estar regulando e fiscalizando essa operação. Em termos de dados, entender só o que é a concessão estadual, em termos só de dados aqui para vocês, o contrato de concessão foi assinado em 2020, mas já tinha anteriormente um com a BR desde 1993. Em termos de volume de gás e, em termos do contrato de concessão, aqui o Estado do Espírito Santo ele delegou o serviço que constitucionalmente cabe ao Estado realizar para a ES Gás, que recentemente foi privatizada. Acho que, não sei se vocês acompanharam, a Energisa assumiu a 100% das ações da ES Gás. Então, hoje a gente tem um grupo privado realizando o serviço de concessão, serviço de distribuição de gás que foram concedidos pelo Estado. Em termos de volume de gás, a gente tem aqui 2,8 milhões de metros cúbicos de gás sendo distribuídos por dia aqui no Estado, sendo que 1,88 é do segmento industrial. Então, a gente vê que a importância do segmento industrial dentro da área da concessão estadual, isso aqui é mais de quase 70%, e você vê ainda o segmento termoelétrico ali com 0,75%. Então, assim, mais de 90% depende desses dois segmentos. Mas a agência reguladora estadual tem que verificar se o serviço está sendo prestado com qualidade para todos os segmentos, residencial, comercial, GNV. Mas a indústria realmente é importante e é o primordial assim, para que a concessão se mantenha, Hoje nós temos 79 mil unidades consumidoras, sendo que 62 são do segmento industrial. Então, você vê que é um número pequeno de usuários, mas que contribuem efetivamente em volume. E 525 quilômetros de rede e 13 municípios sendo atendidos. A ideia é que isso se expanda para interiorizar. Se vocês olharem ali o mapa, hoje a gente tem muita concentração no litoral. Isso porque as grandes indústrias também estão concentradas no litoral e a gente ainda tem um mercado sendo de certa forma, assim, a gente tem o mercado e a concessão ainda na mão ainda da indústria de toda forma, porque é quem mais usa, quem mais utiliza o gás natural. Dentro das atribuições também, não adianta a gente falar, quero um serviço prestado com qualidade, quero regularidade, quero continuidade do serviço, mas também o que a gente quer é uma tarifa módica, eu tenho que pagar por isso. E quanto que a gente paga por isso? O usuário, ele quer uma tarifa mais baixa. O investidor quer remuneração dos seus investimentos. Então, e ainda tem os custos, Isso tudo tem uma regra dentro desses contratos de concessão. Então, a questão de tarifa também é regulamentada e publicada e controlada pela Agência Reguladora Estadual. Então, hoje a nossa tarifa aqui, nós temos esses 5 componentes, que é a parcela da molécula, que é o preço do produto em si, o preço do gás em si, a parcela do transporte, a parcela de recuperação, a margem média de distribuição e os tributos que é lei. O que fica para a concessionária estadual é a margem de distribuição, que é a parte onde a gente efetivamente pode controlar, que é onde a gente vê a questão de investimento, custo, mercado, com o plano de negócio que a ES Gás nos apresenta. Em relação à parcela da molécula e do transporte, como que faz o preço, para o gás chegar até o consumidor, chegar até a concessionária para depois ser entregue ao consumidor. Então, nessa parcela que é onde está a grande concentração de esforços, até para depois a gente entender o que é um mercado livre, entender por que hoje, muitas vezes, a gente tem alguns riscos no usuário que tem interesse em crescimento e migração de mercado, por causa dessas duas parcelas, que são o primordial, a concentração da tarifa, o preço maior está ali. E aí, quando chega na distribuição, é uma parcela pequena dentro do preço. E a gente, como regulador, nós temos que estar olhando isso tudo e trazendo, dentro das nossas possibilidades, uma diversificação naquela parte superior.
para justamente trazer uma tarifa mais barata e ter um serviço prestado, porque a gente também em detrimento do serviço que tem que estar sendo prestado com qualidade. Senão também, né, você pode ter uma tarifa barata, mas um serviço ruim também não adianta. Então, assim, só para vocês terem ideia, agora no 1º de agosto, como a gente tem, hoje nós temos 3 ofertantes, até 2022 nós só tínhamos a Petrobras oferecendo gás para o Estado. Hoje nós estamos com a 3R e a Galp. Isso, então, precisou do quê? Da gente fazer uma regulamentação para definir como que faz um mix de preço, para entender como que isso entrar na composição tarifária. Então, com isso, só para vocês terem ideia, em 1º de agosto a gente conseguiu que isso tivesse uma redução de preço, lógico que também muito motivado pela redução do Brent, né, que os contratos ainda estavam atrelados ao preço do Brent ao dólar, mas a gente conseguiu uma redução de preço a partir de 1º de agosto, então já é um benefício, né? A gente vinha com tarifas sendo aumentadas, justamente impactadas pelo mercado internacional, e hoje a gente tem aí uma tarifa com uma redução, né? E isso eu vejo como assim para o mercado, para a indústria em si, que é a grande usuária da nossa concessão, isso é benéfico, né? E agora sim, um pouquinho sobre o Mercado Livre, que também muito se divulgou sobre a questão da agência reguladora e está atuando, a agência reguladora estadual está atuando nessa questão do Mercado Livre. A gente é até meio pioneiro, né, de certa forma. O Estado do Espírito Santo ele divulgou a Lei 11.173 em 2020. E com essa lei, ele trouxe para a agência reguladora trazer todos os regramentos para o Mercado Livre funcionar. Mas o que seria o Mercado Livre de Gás, né? O Mercado Livre de Gás é justamente a oportunidade que o usuário tem de, ao invés de comprar a molécula de gás com a concessionária e ter que pagar todas aquelas parcelas, pagar somente a margem de distribuição e os tributos, que é tributo à legislação, né? Na verdade nem fica para a concessionária, ela só repassa, e poder buscar no mercado um preço de condição de molécula e de transporte mais barato. E dentro das suas condições também, porque muitas vezes tem condições de entrega que a concessionária não consegue, tem que negociar via contrato. E essa questão de negociação a indústria entende como que tem-se, né, dificuldade sobre isso. Então, com isso, a ASP trouxe todo um arcabouço regulatório para esse mercado livre de gás, que foi todas as regras através da Resolução 46. A resolução é um instrumento onde a gente traz essas regras para a concessionária, tá? A Resolução 46, o contrato de uso, porque o usuário também precisa de ter um contrato junto com a concessionária, para poder trazer quais são as regras, né, contratuais. A gente trouxe meio que um modelo padrão, justamente para evitar que a concessionária não firmasse contratos ou firmasse contratos fora de uma especificação, até para a gente conseguir verificar como a operação desse mercado como um todo aqui no Estado, no nosso papel de fiscalizador também. Então a gente trouxe a Resolução 53 sobre isso e o preço, quanto que eu pago por isso, qual que seria a margem específica para eu pagar para a concessionária se eu estivesse no Mercado Livre. Só aquela a parcela cinza ali, né? O resto o usuário vai negociar junto aos comercializadores que foram habilitados. Hoje, para vocês terem ideia como que esse movimento foi interessante, nós temos no Estado 11 comercializadores habilitados. Até então, a gente só tinha a Petrobras. Hoje nós temos a Petrobras, a Equinor, a Galp, a 3R, a Petrochina, e estamos em fase de habilitação de mais comercializadores. Então, já estamos com o número completo de 11 e já está entrando o 12º. Todas as informações ficam no nosso site. E aí a questão do planejamento mesmo, da regulamentação, que é o tema assim, principal, mas eu não vou nem aprofundar em muitos deles, porque a gente tem tudo isso divulgado, tudo isso publicado, a gente sempre tem um trâmite, né, quando a gente pensa num regulamento, assim, que é uma regra que não vai ser só para a concessionária, né? Isso é a relação da concessionária com o usuário, com quem quer o serviço sendo prestado. Então, o que a gente pensou? Vamos trazer, então, um instrumento que, dentro da área de regulação, é um instrumento aplicado por agências reguladoras federais, que é a agenda regulatória. O que é essa agenda regulatória? Nada mais é do que um planejamento de como que serão os atos regulatórios. Que aí o interessado pode ser um usuário, pode ser um comercializador, pode ser a própria concessionária em si, que presta esse serviço, ela tem um planejamento de como essa operação vai se dar dentro dos atos regulatórios. Então, a gente traz aí uma transparência, né, para os nossos serviços, nossos atos. Vou concentrar aqui meus esforços no gás natural e energia, que são os temas dos nossos painéis, né? E só para vocês entenderem como a gente regula as outras áreas, também tem ações para cada uma dessas áreas, tá? E aí, mostrar para vocês o que a gente já fez e o que a gente está planejando fazer, que foi
tem bastante serviço, bastante coisa acontecendo só nesse período, né, desse triênio da agenda regulatória, que é 2022 e 2024. A questão da regulamentação da lei, nós já fizemos a publicação da 46, a 63, que é a parte dos... A 61, desculpa, que é da parte da tarifa, a tarifa que é no Mercado Livre, né? Nós já também regulamentamos a questão do comercializador, que é algo polêmico, né? Porque quando a questão da comercialização tem uma atuação do Estado, mas também tem uma atuação federal, então a gente divide competências com a ANP. E quando a gente pensa também que a gente também tem um papel de fiscalizar, nós buscamos como agência reguladora trazer um mecanismo simples de fiscalização. Então nós criamos 3 regulamentos de indicadores, um indicador da área de segurança, sim, grupamentos de indicadores da área de segurança, grupamentos de indicadores da área de produtos e serviços e grupamentos na área comercial. Então, para a gente conseguir fiscalizar isso de uma forma mais simples, né? E isso também está dando alçada porque quando a gente pensa assim, na questão do gás natural, você quer que o gás natural chegue até a sua residência, o seu comércio, o seu posto, para quem decidiu, né, depois de utilizar o GNV ou a sua indústria, você tem que ter uma continuidade do serviço. Então, tudo isso tem que ser observado pela agência reguladora e a concessionária tem que prestar o serviço com qualidade e com a continuidade existente. Porque, por exemplo, uma indústria não pode ter falta de gás, não para o processo dela inteiro. Da mesma forma, também o GNV, né, o posto tem a sua expectativa de comercialização, não consegue vender. Né? Então, assim, tem toda essa... E quando a gente pensa também dentro dessa matriz da questão da descarbonização, a gente tem 2 eixos principais, né, que é a questão energética, onde o gás entra como energia de transição. Então, a continuidade é necessária e devida, né, até por direitos, né, do próprio contrato de concessão que a gente regula, e até legal também. E quando a gente pensa também na questão também nesses eixos de atuação da questão da descarbonização é a parte do transporte. Então o GNV, que nada mais é do que o gás natural veicular, também é primordial, né, nessa transição energética, vamos colocar assim. Então com isso a gente trouxe aqui uma série de regramentos. Só para vocês terem ideia, a gente ficou com uma agenda bem apertada, porque são 3 regulamentos, assim, a gente está em torno de 3 regulamentos por semestre, além de fiscalizar. E quando a gente pensa num trâmite regulatório, quando a gente quer um órgão público, né? Então, quando a gente pensa num trâmite regulatório, que a gente faz questão de fazer dessa forma, a gente publica sempre uma nota técnica, uma minuta de resolução, submete isso à consulta pública. Então, tem um prazo da consulta pública onde todo mundo pode estar contribuindo. E muitas vezes o próprio usuário, o interessado, não sabe disso. E a gente divulga isso amplamente, mas vem as contribuições. E hoje a gente tem recebido, assim... a indústria como um todo, e a Findes aqui, né, representado no meu, são os que mais atuam, que têm contribuído para a gente efetivamente, assim, trazendo a sua visão, né, a sua visão na ponta, né, na operação ali no seu negócio, tem contribuído efetivamente com as nossas agentes. Depois disso, de cada contribuição, a gente avalia uma por uma, emite um relatório sobre isso, de cada contribuição recebida, e depois ainda edita a publicação da resolução final, que é o que passa a valer a partir de então, e regulamenta o mercado. Então, todas as resoluções passam por esses trâmites. Então, a gente tem, por isso, nós estamos com muito serviço e muita atuação aí nos últimos anos. E a gente tem, então, assim, só para vocês verem, a gente bota assim, a resolução lá publicada. Você pode entre no nosso site, na agência reguladora, que vocês conseguem encontrar o teor de cada uma dessas resoluções. E o que eu vejo assim como principal dentro de todas essas, e que a gente conseguiu publicar aqui dentro desse painel, do conteúdo desse painel aqui, é a resolução para regulamentar a distribuição de biometano. Porque o biometano, a gente vê assim, substituição ao gás natural ou até em acompanhamento ao gás natural, porque hoje a gente infelizmente não tem uma produção que garanta uma continuidade do serviço, mas é algo para o futuro, né? Um futuro recente, assim esperamos. E o biometano, o que a gente permitiu a concessionária efetivar essa operação? Que quando ela for fazer as suas contratações de gás, ela pudesse incluir também o biometano e injetar na rede de distribuição. Então, o biometano, dentro da especificação, ele ele é intercambiável ao gás natural, na verdade, né? Então, isso a gente vê como um pontapé, a gente criou um meio, hoje a gente tem pouquíssimos ainda empreendedores aqui no estado do Espírito Santo, mas a gente vê como um pontapé inicial para essa questão dessa transição, transição da matriz, a transição e alteração da matriz energética, né?
Mas eu também, na minha visão, tá, é uma opinião pessoal, eu acho que o gás natural ainda vai ter muito espaço aí por muitos anos, não só na questão da transição, mas até vejo que ele não seria totalmente substituído. A gente não criar uma dependência de outros energéticos, né? Você troca um energético e depende de outro. Então, assim, de todos esses regulamentos, apesar da gente trazer essa série de diretrizes, essa série de cumprimentos a serem, né, realizados pela concessionária, eu vejo que dentro do nosso painel a questão do biometano foi primordial. E o mercado livre em si, porque hoje, por exemplo, se a concessionária não quiser ou não conseguir contratar o biometano nas condições para entregar o mercado todo que ela tem que atender, o usuário poderia, via Mercado Livre, contratar o seu biometano, o seu transporte ali, ou a questão operacional, conversar com a concessionária, firmar o contrato, faço minha operação, vejo o custo disso, que às vezes até as empresas têm vários nichos de negócio e um dos negócios pode ser esse, né? Então eu vejo como um grande, vamos dizer assim, um grande impulso para a gente começar, né? Vamos colocar assim. E um outro ponto que agora está na nossa alçada aqui, que vai tomar bastante tempo nosso, é que como o contrato de concessão é de 2020 e o ciclo tarifário, que é onde a gente revisita a tarifa a cada 5 anos, a gente, no próximo ano, em 2025, nós vamos estar fazendo a primeira revisão tarifária da S-Gás. Então, vai verificar todos os custos, todos os investimentos, mercado, para onde expande, o que faz. E esse trabalho é um trabalho grandioso dentro da agência. E como já convido vocês de antemão a participar das consultas públicas, né? Porque depois se a tarifa não ficar tão módica, a gente tem uns questionamentos. Mas o ideal é sempre a gente buscando manter esse equilíbrio. Agora já na área de energia, já quase encaminhando para os finalmente da minha apresentação, como eu falei, apesar da agência reguladora não ter o papel aqui em termos estadual de regular e fiscalizar a energia elétrica, porque isso é uma delegação federal e hoje é realizada pela ANEEL, a parte dos estudos energéticos estaduais, principalmente na área de energias renováveis, por delegação legal é da nossa agência reguladora. Então o que a gente tem feito aqui, de algumas atividades que já estavam em andamento e outras que estão nesse triênio até 2024, né, que a agenda regulatória é de 22 a 24, que é o balanço energético, que é onde todo ano a gente publica, com a colaboração da indústria, com o fornecimento de dados, que é onde a empresa ou o colaborador, quem tiver interesse, tem condição de obter todas as informações energéticas do que acontece no nosso estado. Então a gente publica isso anualmente. E o principal aqui também, que nós estamos atuando junto ao plano de emissões, plano de neutralização dos gases de efeito estufa. Então isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido na minha equipe, mas a ASP está atuando tanto na elaboração quanto na efetivação depois do plano. Então hoje a gente já tem o diagnóstico aqui elaborado e com a versão orientativa validada pelo governo, tá, do estado. E o prazo final previsto para 2022-2024 apresentar. Isso aqui também foi construído a muitas mãos, né? Nós temos a indústria também junto, porque a grande... Hoje, infelizmente, nossa matriz energética ainda está ligada a carvão, né? Enfim. Então a indústria seria ali a grande atuante nesse setor, mas dentro do plano de descarbonização, de neutralização dos gases de efeito estufa, a gente também tem o setor de transporte aqui dentro do estado, ele tem uma representatividade também muito grande. Então a substituição do diesel pelo gás natural ou pela eletrificação da frota também é primordial para a gente conseguir cumprir esse plano dessas metas de net zero até 2050. E a gente tem metas intermediárias a serem cumpridas, né? Isso é o Acordo lá de Paris, né? E a gente vem sendo, não sei se vocês estão acompanhando tudo isso, mas o governador do estado aqui, ele aderiu ao pacto e a gente tem essa métrica a ser cumprida. E por outro lado também, isso é uma movimentação global, não é algo assim pontual. As indústrias para exportar os seus produtos também têm métricas para serem cumpridas, né, de questões ambientais, e essa questão da descarbonização vem tudo relacionado a isso. Então esse plano é para dar um direcionador de como a gente vai fazer, quais são as ações, quais são o diagnóstico que foi publicado em relação a isso e o que a gente pretende fazer para poder atingir essas metas até 2050. Então a gente está aqui tanto no plano de descarbonização e, como eu disse, dentro de uma das alçadas a gente trouxe os estudos assim, dentro da mobilidade elétrica e para conseguir abastecer veículos a gás natural e biometano. Então, assim, trazendo todo esse alinhamento para poder mudar a matriz e aí tanto atuando no setor industrial
né, e comercial como um todo, como também no setor de transportes, que é o segundo maior responsável aqui pela emissão dos gases aqui dentro do estudo que foi realizado, tá? Também já está na nossa alçada fazer a edição do Atlas Solar. E a gente participa junto às sedes do programa Gerar. Então, quando a sede nos aciona, isso aqui é por demanda. Quando a sede nos aciona, a gente faz os estudos que são necessários para a questão dos incentivos tributários. Mas isso agora com a alteração da lei, né, a reforma tributária, eu acho que a gente vai começar a ter algumas alterações em relação a isso, até por força de legislação federal. Também a gente tem um grupo de trabalho de energia fotovoltaica, mas isso aqui é mais necessário para prédios públicos, né? Mais atuante em prédios públicos. Bem, como o meu papel aqui era apresentar um pouco sobre a questão dos planejamentos, dos nossos regulamentos e das nossas atuações, e apresentar um pouco para vocês sobre a agência reguladora, eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a vocês pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, Débora, diretora de Gás Natural e Energia da Agência de Regulamentação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo. E agora eu convido então o nosso Rodrigo Araújo, gerente-geral de Descarbonização e Eficiência Energética da Vale. Rodrigo, por favor, se apresente e apresente para a gente aí a visão do consumidor. Eu me chamo Rodrigo Araújo. Hoje eu sou responsável pela implantação dos projetos piloto relativos à descarbonização. Eu vou explicar um pouquinho melhor do que se trata. A gente está dentro da diretoria de energia e descarbonização da Vale. A ideia aqui é mostrar um pouco, trazer uma perspectiva da indústria, falar um pouco dos desafios que a gente tem e principalmente da nossa trajetória, o que a Vale enxerga que precisa ser feito rumo aí à descarbonização, rumo a atingir os compromissos que a gente assumiu. Então eu vou passar um pouco sobre quais são esses compromissos e falar depois um pouco das principais iniciativas aí e certamente conectando bastante com gás natural e a transição aí que a gente vai passar nos próximos anos. Aqui é só um breve histórico, eu acho que a Débora falou um pouco sobre os acordos mundiais firmados aí, a nível de governos de estados, para realmente o esforço mundial para reduzir o aquecimento global via redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso certamente impacta não só o nosso negócio, a nossa indústria, que é a siderurgia e mineração, mas acho que todos nós. Então, de cara, a gente já olha aí uma demanda por materiais, por aço, por minérios mais verdes, produzido com menor intensidade de emissão de gases de efeito estufa. E, finalmente, a Vale entende que ela precisa liderar. Tem-se muitas iniciativas, é bem complexo, e a Vale, na sua posição aí dentre as maiores mineradoras, a gente entende que a gente precisa realmente liderar a mineração sustentável que a gente precisa. Falando um pouquinho de desafio, a gente trago aqui um pouco por segmento da indústria, emissões mundiais de gases de efeito estufa, totalizam aí 59 gigatons de gás de carbono, gás carbônico equivalente. A gente vê a primeira coisa, isso vai ter que ser um esforço geral. Não adianta, que é relativamente bem distribuído entre segmentos. Ou seja, não é só a indústria, não é só a agricultura, não é só a geração de energia, mas sim todos os segmentos vão ter que fazer esforços visando aí o atingimento das metas. A indústria especificamente representa 20%, sendo que a siderurgia 8%, na qual a Vale está inclusa aí dentro. Então, um desafio bastante grande da siderurgia. Quais foram os nossos compromissos firmados visando aí a descarbonização? Primeiro, antes de entrar falando números, eu vou explicar um pouco, eu não sei se todos têm o conhecimento, o que significa escopo 1, escopo 2, escopo 3, que a partir de então eu vou falar um pouco sobre esses conceitos
durante a minha apresentação. O escopo 1, ele significa todas as emissões geradas pela operação da empresa. Ou seja, no nosso caso, mineração, desde a extração do minério, né, via caminhões, via perfuratrizes, todo o transporte para trazer o minério, no caso aqui para Tubarão, para pelotizar, no caso aqui das pelotizadoras, e embarcar, no caso os portos, isso é considerado escopo 1, né, ou seja, tudo que está dentro de responsabilidade da operação da Vale. Isso é escopo 1. O escopo 2, ele diz respeito à energia. O mundo consome energia elétrica. O que é escopo 2? De que fonte essa energia elétrica é gerada? Né? Se é hidroelétrica, se é solar, se é eólica. Esse é o escopo 2. E escopo 3 é tudo o que o seu produto ou seu serviço vai gerar na utilização dele. No caso da Vale, o seu minério, a sua pelota, ela é utilizada nos processos siderúrgicos e isso vai gerar uma emissão. Né? Isso a gente considera escopo 3. Escopo 3 tem uma particularidade de downstream e upstream. Downstream é o que eu expliquei já, né? O que o seu produto, vai proporcionar de emissão, mas o upstream também tem toda a parte do que você recebe, né? Os seus prestadores de serviço, mas já adianto que isso é uma parcela bem menor considerada, no nosso caso específico, relativa aí o downstream, que é a siderurgia. Então, quais são as nossas metas, né? Escopo 1 e 2 é reduzir 33% as nossas emissões até 2030. Escopo 2 é atingir 100% de energia renovável no Brasil até 2025 e globalmente até 2030. Escopo 3 é reduzir as emissões líquidas em 15% até 2035 e também, adicional a isso, em 2050 a gente ter emissões líquidas zero de escopo 1 mais 2. Então é um desafio bem grande, ou seja, temos desafios de curto prazo, né, 2025 é logo ali, e desafios de médio e longo prazo. Mas todos eles eu já adianto que tem grande complexidade, mas alguns a gente já está bem endereçado, né? Aqui eu trago um pouco um extrato das emissões, das nossas emissões. Eu falei que a meta nossa é reduzir 33% em relação a 2017. Então, o que significa isso, né? Se lá em 2017 o inventário mostra que as nossas emissões são 12 milhões de toneladas de carbono, gás carbônico equivalente, teríamos que reduzir a 8 em 2030. No entanto, todo o aumento de produção, tudo que for aumentado, a gente tem que abater, porque é valor absoluto. Então, na verdade, o nosso desafio é maior que 33%. Como tem-se uma projeção, né, de aumento de produção, o que vai acontecer é que o nosso desafio é de 42%, é maior do que 33%. E aqui tem uma quebra no lado direito, da onde vem, né, quais são os nossos processos que geram emissões, né, da onde vem. Então, a gente vê aqui, o primeiro é o negócio, FE é o minério de ferro, e MTE é metais de transição energética, o antigo Base Metals. Então a gente vê que o minério de ferro representa 60%, o metais de transição energética 29%, enquanto o somatório aí, né, do escopo 2, que é a parte da energia, geração de energia, representa 11%. Então, trazendo para dentro dos processos, a gente vê aqui, né, que a pelotização e a briquetagem agora são os maiores, vamos dizer, geradores, né, de gases de efeito estufa. E em segundo, né, a gente vê aí também a ferrovia e mina praticamente equilibrada. Ferrovia e mina é diesel, pelotização é gás natural, antracito e calcário, né, o processamento do calcário. E aí vem toda a parte de metais básicos aí, né, metais de transição energética e os 11% lá que eu comentei do escopo 2. Bom, então a partir de agora eu vou falar um pouco das nossas iniciativas, tá? Emissões, como eu falei, de escopo 1, das nossas operações geradas pela própria Vale. Basicamente a gente tem alguns direcionadores, alguns drivers que a gente tem trabalhado. Primeiro a questão da bioenergia, né? Bioenergia, exemplificando, eu falei que a gente usa antracito. O antracito, ele é de fonte mineral, né? Tem um impacto significativo. Então, a gente está fazendo diversos desenvolvimentos e também desenvolvendo o mercado de
biocarbono, que é o carvão vegetal, justamente que vem de uma fonte renovável. Adicionalmente a isso, vem também o biometano, né? No processo de pilotização, as nossas duas maiores apostas vêm exatamente ao biometano e o biocarbono, né? São onde a gente entende que tem processos mais maduros e a gente para direcionar. Já temos uma linha de amônia e hidrogênio, muito focado como combustíveis alternativos, né? Substituição ao diesel, tanto nas nossas ferrovias quanto nas nossas minas. Alguns processos de eletrificação, né? A eletrificação não é tão simples, a gente acha que quando a gente começa a entender um pouquinho mais, não é tão óbvio assim, por questões de infraestrutura, por questões de bateria. Bateria é um desafio para autonomia, para caminhões, por exemplo, e locomotivas do porte. Então não é tão simples, e hoje isso é um desafio, né? E questão de eficiência energética, né? A gente costuma que a melhor energia é aquela que você não gasta, né? Onde você vai economizar. Então essa que é a ideia, sempre eficiência energética primeiro. É tentar fazer melhor o seu processo, sem o gasto de energia. Migrando agora para o escopo 2, a Vale, né? Ela já tem ativos próprios, né? Ela gera em torno de 70% da sua energia própria aqui no Brasil, a Vale. A gente já tem ativos via joint ventures, parcerias, né, com produtores de energia elétrica. Isso não é de agora, na verdade é um posicionamento da Vale. E a grande questão é que eu falei que temos já entregas, né, praticamente 100%, 99,95%, até o final do ano vai ser 100%, ou seja, uma meta que seria em 25%, a gente está antecipando aí até o final do ano. Ou seja, toda a energia consumida pela Vale no Brasil vem de fontes renováveis. A gente conseguiu isso, principalmente, só antes, falando um pouco globalmente, temos desafios, né? O Canadá ele é muito bem posicionado, o Brasil já está bem equacionado, mas Indonésia e na Malásia e em Omã, no qual a base lá é via gás ou via petróleo, e no caso da Indonésia e da Malásia, que é via carvão também, tem uma base significativa, é um desafio grande que a gente trabalha. E não é a Vale, né? Tem que trabalhar junto com os governos locais e toda a estratégia desses países, né? Mas a gente acredita aí que a gente vai ter sucesso até antes, né? E aí eu queria falar um pouco sobre o Sol do Cerrado, né? A gente conseguiu esse 100% dado ao Sol do Cerrado. Hoje o Sol do Cerrado aí, ele corresponde em torno de 15% a 20% do consumo da Vale como um todo, aqui no Brasil, né? Um projeto assim, que nos enche de orgulho. Ele é lá em Jaíba, né, no norte de Minas Gerais, uma reunião de bastante baixo índice de desenvolvimento social, humano, bem necessitada essa região. E a gente, assim, é muito legal realmente ver a mineração do futuro gerando riqueza, né, para um lugar, prosperidade, para um lugar que não tem muita afinidade para outras atividades. Então a gente vê um projeto bem grande, né, que a geração de energia, né, do Sol do Cerrado corresponde aí a uma cidade de 800 mil habitantes, então assim, é grande vitória. A gente está falando aí em geração de empregos, 3 mil empregos, e muito legal essa questão de 16% de mulheres lá e 50% de mão de obra local. Então essa questão de mulheres é uma pauta muito forte dentro da empresa, e a gente, legal conseguir. Vocês vão ver um pouco, a gente vai passar um filme aí, uns depoimentos que nos enchem muito de orgulho e emociona muita gente, né? E isso corresponde praticamente a 100 mil carros compactos, a emissão que a gente conseguiu neutralizar com esse projeto de Sol do Cerrado. Então eu vou passar um filmezinho rapidinho, não vou falar mais de Sol do Cerrado, que é muito bacana. Espero que o vídeo funcione. Sob o sol da cidade de Jaíba, nasce um projeto para um futuro mais sustentável. Aqui, o calor é fonte de energia e também de sonhos. O conhecimento que a gente tinha na área de energia era quase que zero. Sabíamos que existia energia solar, claro, mas assim, era muito distante da nossa realidade. A minha cidade, Jaíba, hoje ela é polo em energia renovável.
estamos diante de uma cidade com um dos maiores índices de radiação do mundo. Estamos trabalhando com energia fotovoltaica, uma das maiores usinas em implantação da América Latina. Um projeto inédito para a Vale, trazendo desenvolvimento, energia renovável e sustentabilidade para a região. Para a Vale, o projeto Sol do Cerrado é um compromisso com a sociedade e o meio ambiente. O Sol do Cerrado talvez seja um projeto que consiga representar exatamente qual que é o propósito da Vale. A gente tem uma meta de 2050 zerar as nossas emissões e temos duas metas e compromissos intermediários que em 2025 no Brasil toda a energia utilizada pela Vale ser 100% renovável e em 2030 a gente tem essa mesma meta para o mundo. Do ponto de vista do propósito, eu acho que está transformando a comunidade, então isso traz um desenvolvimento importante para a região. A gente vê a mão de obra treinada, 16% dessa mão de obra de projetos é de mulheres. Você consegue enxergar hoje na Jaíba famílias trabalhando. Viu-se a preocupação em melhorar a vida dessas pessoas. É a transformação cultural. Fico feliz em capacitar essas pessoas, treinar e hoje ver essas pessoas, muitos deles como encarregados, supervisores, engenheiros. Então a gente tem um desafio enorme pela frente e o Sol do Cerrado é o primeiro passo. Um projeto grandioso. Ele é solar porque ele ilumina vários aspectos do nosso propósito. Eu tenho muito orgulho de quando eu explico para minha filha, o que você faz? Eu estou apoiando, suportando a descarbonização e transformando um pouco o planeta para um mundo melhor que vai ser a geração dela. Agora o valor pessoal meu, assim, qual foi a sua melhor aquisição? Eu falo que conhecimento. É um ganho muito grande para a cidade, a gente fica muito orgulhoso de poder contribuir com esse crescimento. Muito bacana, né? Enche de orgulho a gente. Aí você viu só um parênteses, a diferença o técnico e eu falando, né? O Anderson falou energia fotovoltaica, aí eu falo energia solar, só um parênteses. Aqui é um resumo um pouco do escopo 1 e 2, para mostrar um pouco a linha do tempo que a gente realmente, né? A gente tem marcos importantes, né? De curto, médio e longo prazo. Obviamente tem muita coisa já sendo feita, tá? Muitos testes aí já em andamento. Eu falei de testes, área piloto. A gente já está fazendo teste de substituição de antracito. A gente já está usando caminhões elétricos em algumas minas. Estamos trabalhando muito forte aí essa questão do gás natural, né? Tem uma planta nossa ainda que usa ainda óleo, que é a usina de São Luís, né? No caso já está sendo convertida para gás natural. E também toda a parte aí sim, né, de mina e ferrovia, aí mais chegando próximo de 26 a 28, porque na verdade essa meta de 2030 você tem que estar pronto em 2029, porque 2030 está contando, né, o ano 2030. Então, e normalmente todas essas iniciativas elas demandam, exceto, por isso que o biometano é muito bom, ele é uma solução drop-in, que você não precisa de adaptar nada, você praticamente, igual a Débora falou, entra no pipe e a gente consome. Diferente da maioria aqui que requer uma adaptação de infraestrutura muito grande, né? Aí eu vou falar um pouco sobre escopo 3, tá? Escopo 3, conforme eu falei, só para ter uma ideia de a dimensão de números, o escopo 3 da Vale hoje é 98% e aquilo tudo que eu falei até agora é 2%. O tamanho do impacto do escopo 3 do produto. É interessante, você olha tanto esforço para 2%, mas tem metas. E não adianta compensar, não pode compensar redução de escopo 3 com escopo 1 e 2. São metas distintas e tem a responsabilidade, a gente tem o nosso papel do escopo 1 e 2. Agora, o escopo 3, basicamente, a gente tem iniciativas muito interessantes, né? Porque eu não sei o quanto aqui vocês conhecem o processo siderúrgico, porque diferente da pelotização, por exemplo, que a gente usa carvão, a utilização do carvão nosso é muito mais focada em geração térmica, é geração de calor. A siderurgia é diferente, o carvão ele tem uma função de redutor, de tirar oxigênio do minério de ferro para gerar o ferro, né, e o aço depois, posteriormente. Então o desafio é maior ainda. E a Vale, e uma das premissas, né, a migração da siderurgia, ela vai de uma rota tradicional de alto forno, é o que a gente vê aqui, a coque, migrando para uma rota de redução direta.
no qual usa gás natural no primeiro momento, por isso que o gás natural é considerado um elemento de transição, né, para o médio prazo. Então, há uma tendência, e é o que está acontecendo com a siderúrgica, é uma migração da rota de alto forno. Primeiro é adaptar os altos fornos, né, para usar carvão vegetal, injetar hidrogênio, é uma evolução natural. O segundo passo é justamente a migração da rota de produção do aço, migrando para redução direta e futuramente via gás natural. E lá na frente, né, daqui a 20 anos, realmente migrando do gás natural para o hidrogênio. Isso a gente vê uma grande tendência da Europa, o Oriente Médio, e isso a Vale entende que é importante. Para você migrar para a rota de redução direta, você tem que ter qualidade, o minério tem que ter qualidade. E isso é um diferencial que a gente tem. Além do que a Vale tem hoje, a gente está desenvolvendo o nosso portfólio para justamente proporcionar isso para a indústria siderúrgica. E aí vem o briquete, né, que eu vou falar um pouquinho mais, que é um novo produto, inovador, para justamente a gente ter capacidade de suportar essa transição da indústria siderúrgica. Aí eu vou falar um pouquinho do briquete aqui. Eu falei, né? Isso é uma tecnologia que já vem sendo trabalhada na Vale há bastante tempo, não é de agora, porque a gente já vem orientado a isso. A gente já entendia que esse momento ia chegar, e então foram 17 anos aí de trabalho, e agora a gente está pronto, né? A gente vai estar rodando aí dentro aí no segundo semestre agora, né? Agora nesse ano, a nossa planta, a primeira planta. É importante a tecnologia patenteada, né, em 47 países. Por que ele traz a menor emissão de CO2? Primeiro, conforme eu já falei, ela reduz aí, né, na própria rota de redução de alto forno, né, que é essa BF aqui, BOF, é a rota tradicional, reduz 10%. Mas quando a gente vai para a rota, ele vira um insumo na rota de redução direta, aí a gente está falando de 80%. Principalmente se comparar com o processo de pelotização, contemplando o processo de pelotização mais a siderurgia. Porque o processo de pelotização, ele utiliza antracito, conforme eu falei, mesmo que você substitua por gás natural, por carvão vegetal. Já esse processo não usa nenhum carvão. O briquete não tem carvão, só é o gás natural para realizar o processamento dele. Então quando você converte uma pelotizadora para briquetagem, você já tem um ganho, a Vale já tem um ganho de escopo 1 e vai contribuir para o escopo 3 dos seus clientes. Conforme eu falei, né, temos 2 plantas sendo convertidas aqui em Tubarão, tem capacidade as duas somadas de 7 milhões de toneladas. Aplicações aí, substituto, né, do sinter, na sinterização, substitui a própria pelota e o granulado nos alto-fornos. É uma tecnologia aí que, falei, 18 anos aí, que não é de agora, que a gente vem desenvolvendo, né? Obviamente, algumas parcerias, mas isso veio uma solução que veio do nosso centro de pesquisa, nosso centro de tecnologia. Só alguns números aqui, né? Eu falei, né, reduz 80% das emissões de gás carbônico, não tem necessidade de água no processo produtivo. Tem uma redução aí, não só de gás carbônico, alguns gases como SOx, NOx, significativo, e também a redução de particulado, né, porque é um processo mais simples do que o processo de pelotização. Então a gente aqui em Vitória, né, a gente tem todo o desafio, né, de reduzir, a gente vai ter um benefício muito grande aí com essa conversão, e principalmente no possíveis expansão aí de outras unidades, de outros lugares, vis-a-vis aí a própria pelotização. Alguns números do projeto específico aqui, tá? A gente está vendo aí, foram cerca de 49 fornecedores contratados, cerca de 1,1 bi de investimento, praticamente 1.700 pessoas, né, no pico da obra, mais de 10 países envolvidos, porque a gente tem material chinês, temos alemão, tem muita coisa de outros países, né, tecnologias novas que a gente está sendo testada, além também aqui do Brasil, obviamente. E os 2 fornos sendo convertidos. E aí, para finalizar, eu falo um pouco sobre essa nossa jornada, o último vídeo, e depois estamos abertos aí para começar os debates.
Obrigado. Fantástica a exposição do Rodrigo, gente. E eu até sou suspeito para falar, porque eu trabalhei 17 anos na Vale, então isso me dá um orgulho muito grande ver essa transformação toda tão positiva acontecendo, né? Bom, eu vou chamar de novo o Rodrigo, por favor, e a Débora, para a gente fazer um debate aqui. E agora, por favor, o Paulo César Silva também, que é consultor especialista da Federação das Indústrias na área de ESG, tá? E eu queria começar as perguntas aqui, exatamente pelo Paulo, pedir para ele se apresentar e dar um panoramazinho para a gente também. A questão do gás natural, né, Paulo? A gente viu aqui, antes de ontem, a ArcelorMittal, por exemplo, falando que trabalha aí no sentido de colocar o hidrogênio como, eu diria, como captador, sequestrador do hidrogênio, mas transformando em água ao invés de transformar em CO2, né? E para fazer esses processos todos, a gente precisa, mais uma vez, contar aí, pelo menos nessa etapa de transição, com o gás natural. Paulo, como é que você vê, então, o gás efetivamente como uma transição nesse processo todo que a gente vai viver? Como é que as empresas, como é que o mercado está reagindo a isso? O que a gente tem por aí nesse sentido? Boa noite para todos. Em primeiro lugar, parabéns aí pelas exposições Débora e Rodrigo. Acho que trouxeram muitas reflexões e insights interessantes para essa discussão, que é uma discussão complexa, né? Mas eu acho que era mais do que oportuna, porque a gente precisa, e essa discussão para mim tem tudo a ver com isso, né? No Brasil, muitas vezes a gente tem esse afã de querer importar, né, aquilo que são aparentes tendências do mundo para cá, sem analisar e tropicalizar, porque é a realidade e os desafios próprios que nós temos para o Brasil, né? Então, eu acho que toda essa discussão e quando a gente fala em recorte, né, quando a perspectiva das emissões de gás de efeito estufa que foram colocadas aqui, o Brasil ele tem sim uma pegada do setor industrial, contribuinte para as emissões de gás de efeito estufa, mas a gente precisa olhar que o desafio do Brasil é muito diferente, por exemplo, da Europa, né? Assim, 75% das nossas emissões são provenientes do uso de solo, né, e questão de florestas, questões de desmatamento e queimadas especialmente. O restante é da contribuição da energia e setor industrial. Não que isso nos exima da nossa responsabilidade, mas há que se ter muita prudência em como estabelecer estratégias de fato adequadas para essa realidade. Eu acho que esse é o grande desafio e, de fato, não dá para a gente desconsiderar um ativo tão relevante, né, como a gente tem, que é o gás natural, como, de fato, um elemento de transição para essa economia mais limpa, né? Considerando tudo isso que o Rodrigo já expôs, esse é fato, assim, o gás natural ele vai trazer uma série de benefícios nessa jornada, enquanto não se tem tecnologias comprovadamente já viáveis, né, para poder escalar. O gás natural ele já está disponível, é de fácil aplicação. Tem a perspectiva do biometano também, eu acho que é muito promissora. Nós também na Federação temos acompanhado bem de perto, né, Romeu, essa discussão junto com a elaboração do Plano Estadual de Descarbonização, de Neutralização de Gases de Efeito Estufa. E é um momento, acho que mais oportuno da gente articular para que dali a gente consiga desdobrar estratégias e políticas, né, diretrizes, para nos ajudar a balizar como fazer desse ativo esse ativo de fato de transição, dando segurança jurídica, criando e fomentando o mercado para consumir de fato, né, que eu acho que é outro grande desafio, como criar e fomentar mercado para consumir. Eu acho que as plantas industriais já dão indicativos importantes e interessantes de que existe uma demanda reprimida que só talvez precise ser estruturada, como fazer isso com segurança. E na perspectiva do que a gente discutiu, está no painel anterior, né, da agenda ESG indústria, isso tem absoluta relevância. Assim, não podemos desconsiderar a importância de um combustível de transição como é o gás natural, nessa jornada realmente de rumo a um mundo sem carbono, né? Eu acho que isso não dá para desconsiderar. Não podemos simplesmente relegar no segundo plano a importância do gás natural, porque ele de fato tem uma contribuição importante, em que pese que outros locais do mundo, como a Europa, tendam a de alguma forma querer colocar outras matrizes tecnológicas com prioridade. Eu acho que a gente não pode deixar de marcar uma posição importante sobre isso, né? Obrigado, Paulo, excelente. Eu queria fazer agora para o Rodrigo, colocar o seguinte: Rodrigo, esse maravilhoso trabalho que a Vale está desenvolvendo aí, né, principalmente nessa área de briquetes, que afeta aqui mais o estado do Espírito Santo mais diretamente, né?
precisa de gás, né? Como é que está a perspectiva do consumidor, da empresa consumidora de gás, do ponto de vista de temos gás efetivamente, precisamos de mais gás e temos segurança para poder consumir esse gás, né? Garantir que nós vamos ter o gás necessário para tocar essa indústria toda daqui para frente? Conforme eu falei, a briquetagem, as plantas de briquete, elas vão ser consumidoras de gás natural, elas já estão nascendo com gás natural como combustível principal. Obviamente, no caso específico do Espírito Santo, a gente já tem um complexo de Tubarão, no qual a gente tem 8 plantas de peletização, sendo 2 convertidas. Então, questão de novas plantas aqui é um pouquinho mais complexo, por ser aqui em Vitória, tem toda a questão aí, do impacto que traz para cá, mas potenciais conversões serão avaliadas com certeza. Mas falando um pouco aí dessa estratégia, que eu não entrei no detalhe, a Vale ela tem uma estratégia dos Mega Hubs. O que é o Mega Hub? O Mega Hub é um modelo de negócio diferente, no qual o briquete está inserido, que você se conecta aos principais consumidores de minério, no caso de briquete, ou seja, via o briquete a gás natural, e esses consumidores eles consomem o briquete através, muitos estão investindo em hidrogênio e no próprio gás natural no primeiro momento. Então, assim, obviamente temos estudos aqui para o Brasil, hoje esses mega hubs já estão mais maduros no Oriente Médio, Oriente Médio entende-se primeiro para o Oman, onde a gente já tem planta lá de pelotização, e também Emirados Árabes, e a gente também Arábia Saudita. Mas temos estudos nos Estados Unidos, México e aqui no Brasil, inclusive com algumas siderúrgicas. Então, assim, o gás natural, principalmente nesse modelo, toda vez que a gente vê uma planta de briquete conectada a um potencial cliente, no caso da siderúrgica, ele tende a ser um elemento aí importante para viabilizar, ao invés de outros combustíveis tradicionais aí que têm maiores emissões de carbono. Então, assim, eu enxergo, conforme a gente falou, não tem escala, falei do biometano, mas certamente o gás natural ele vai ser um elemento por muitos anos de transição energética, porque os biocombustíveis, eles não é tão simples assim, tem toda a parte do regulatório, mas principalmente a fomentação, porque alguns deles demandam uma transição de tecnologia também. E isso às vezes não é tão simples, não é tão fácil essa migração. Então, assim, eu não tenho dúvida que o gás natural ele vai continuar sendo por muitos anos ainda, talvez 1, 2 décadas aí, um elemento muito importante para o Espírito Santo e para o Brasil também. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Débora, nós na Federação das Indústrias a gente tem uma interação forte com vocês lá da agência, através do Conselho de Infraestrutura. E nesse momento a gente trabalha junto aí com os grandes consumidores, um grupo técnico que estuda aí como contribuir mais ainda para a regulamentação do gás natural aqui no estado, mas também lá na Agência Nacional de Petróleo, onde toda a legislação federal precisa ser também regulamentada. Então, primeiro que eu queria lembrar aqui, tá, gente, e parabenizar a Débora, porque a agência reguladora aqui do Espírito Santo trouxe o Espírito Santo para o top do ranking aí da Associação Brasileira de Grandes Consumidores. E, enfim, o trabalho que está sendo feito aqui no Espírito Santo nessa área está sendo super reconhecido no país como um todo, tá? Parabéns, Débora, parabéns à ASPA em seu nome a gente cumprimenta E eu queria perguntar, Débora, na verdade é o seguinte, tem um trabalho aí todo muito grande ainda, você mostrou aí para ser feito, A gente sabe que alguns grandes consumidores, eles não estão se sentindo muito à vontade para a migração para o Mercado Livre. O Mercado Livre pretende trazer a concorrência que gere competição,
que melhore aí a condição de preço e segurança para esses consumidores, mas a gente depende aí de regulamentação estadual e federal. No plano federal, que a regulamentação está bastante atrasada, exatamente por falta de recursos humanos lá na ANP. Como é que é esse problema aqui no Estado? Nós estamos aí com a agência e a gente torce para fortalecer a atuação da agência. Nós estamos aí com todo o aparato necessário para levar isso para frente rapidamente? Primeiro, muito obrigada pelos parabéns, né? Em nome da agência que eu agradeço. Realmente a gente veio aí desde a lei estadual correndo atrás, né? Nem correndo atrás, tentando correr à frente, né? De que a lei fosse regulamentada para poder trazer essa segurança jurídica, porque esses contratos são bilionários, são contratos enormes, né? E o usuário aqui, a gente vê e atrela os seus contratos também negociais, tendo uma garantia de um custo módico, né? Um custo menor. Quanto menor o custo, melhor, né? Então, quando a gente buscou essa questão do Mercado Livre, era justamente, às vezes, conseguir uma negociação melhor com esse mercado, né? Esses fornecedores. Então, como eu disse assim na apresentação aqui, a gente conseguiu trazer aqui uma questão da tarifa, trazer a tarifa, inclusive ela reduziu agora em agosto, até para o Mercado Livre. A gente conseguiu trazer aqui como que se traria essa regra, né, desse mercado como um todo, que foi até ponto de elogio, mas o grande diferencial e a grande dificuldade que eu vejo realmente é no preço, é no risco que o usuário que quer migrar para o Mercado Livre, é um risco que ele tem de gerenciamento de contratos. Porque, por exemplo, hoje, quando ele está no mercado cativo, apesar de a gente também ter permitido ficar nos dois mercados, até nesse período de transição, ele faz um contrato com a concessionária, que no caso é a S Gás, e ela é responsável por contratar a molécula, contratar o transporte e entregar o gás para ele com continuidade, com preço bom, e isso tudo regulado. E se der problema, regula na agência reguladora. Quando ele vai para o Mercado Livre, o preço tem que ser muito interessante, o custo do gás natural, o custo do transporte tem que ser muito interessante para ele gerenciar isso. Então, hoje eu vejo a grande dificuldade dessa migração para o Mercado Livre, de buscar esse mercado, é a questão do preço, que ainda não é competitivo. E o risco que ele assume, ainda nesse sentido. E assim como a Agência Reguladora Federal, que não conseguiu regulamentar essa questão das entradas, porque, por exemplo, a Vale, que já opera em indultos, né, já tem operações em indultos, por exemplo, talvez seria interessante ela conseguir, a Vale ou outros usuários aqui, né, com o nicho de mercado que eles têm, de talvez fazer holdings ou, né, outros nichos de mercado e poder atuar, por exemplo, no transporte e aí reduzir seu custo, né? Enfim, poderia acontecer isso. Mas hoje a regulamentação federal não permite isso e nós estamos aí a passos lentos, né, em relação a esse ponto. Apesar de que, uma notícia boa, na última semana a ANP abriu a consulta pública sobre a questão do transporte. Então, pelo menos nesse ponto, né, foi favorável. A gente está vendo aí um caminhamento sobre isso. Mas em relação a recursos humanos, nós somos órgãos públicos, né? Então, órgãos públicos você demanda sempre de concurso, a gente tem todo um regramento para poder ser cumprido, além, né, de regulamentação de contrato e legal, todo um regramento para ser cumprido de estruturamento mesmo, de trâmites processuais, assim como as indústrias têm, assim como os outros usuários têm. A gente tem um trâmite todo regulatório a ser cumprido. E isso acaba que, né, sempre pautado em lei, a gente acaba tendo algumas dificuldades, sim, com o pessoal. Só para você ter ideia, a minha equipe são 5 pessoas, então a gente está muito bem, né? Assim, conseguimos executar bastante serviço. Mas a ideia é que a gente consiga entregar mais resultados, a gente está aqui para isso, né? São de poucos e bons. E a ideia é entregar bons resultados, porque a gente vê que o gás natural nos próximos anos é a energia que vai ser necessária para justamente a gente conseguir cumprir os planos de descarbonização. E aí a agência reguladora ela atua nessa parte da contratação, que a concessionária ela vem apresentando para a gente aqui, a gente chama até de chamada pública, né? Ela faz uma chamada pública, onde ela busca no mercado a quantidade de gás que ela precisa, e a gente traz todo um regramento de como se daria essa chamada pública. Hoje, por exemplo, os contratos são firmes, né? Quase todos os contratos da concessionária são firmes, com as 3 fornecedores, que já é uma evolução muito grande, que até o ano passado só tinha Petrobras. E a gente entende que existem algumas modalidades de contratação, igual, por exemplo, o Rodrigo aqui bem mencionou, às vezes vão fazer um teste no alto forno, vai querer fazer uma conversão já, né?
E com isso a gente precisaria de gás em período esporádico, então a concessionária precisaria de ter uma contratação de suprimento numa modalidade mais flexível. Então, com isso, a agência tem que regulamentar nesse sentido e buscar trazer diretrizes para a concessionária para que a contratação seja efetivada, mas num custo módico e que o serviço seja prestado com continuidade, porque ele não pode ter, os outros aqui que estão aqui assistindo, ou qualquer um dos nossos usuários da cadeia, não pode ter seu serviço interrompido por falta de gás. A continuidade é uma premissa do serviço público, né? E nesse caso a agência reguladora está aí para atuar nesse sentido, além de procurar incentivo, depois fiscalizar que isso seja cumprido. Obrigado, Débora. Parabéns mais uma vez, principalmente por ter atuado aí na frente e colocar o biometano já na ponta de lança aí dos próximos passos aí aqui no estado. Para finalizar, Paulo, eu não sei se eu estou enganado, mas eu tenho a impressão que assim, a gente olha muito o gás natural só como energético, né? Mas ele é parte importante da indústria, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o gás natural seria um elemento importantíssimo, um insumo importantíssimo para a indústria de fertilizantes. O Brasil é completamente dependente de fertilizante aí do mercado exterior, né? A gente vai ter uma transição no sentido também de migrar no consumo de gás do mercado energético de energia para efetivamente o mercado de insumo industrial? Essa é a pergunta de milhões, né, Romeu? Assim, eu acho assim, é óbvio que existe uma expectativa, como eu falo assim, de ampliar o uso do gás natural, e aí depende, eu já faço aqui na minha fala uma provocação para depois ouvir da Débora também um pouco disso, porque eu acho assim, tudo depende de que medida o governo cria mecanismos e incentivos para que esse mercado seja ampliado, que seja fomentado o mercado e seja fomentado formas que esse mercado faça essa transição para onde se deseja, né? E aí eu falo assim, porque a gente tem acompanhado, como a Débora citou também aqui, né, o Plano Estadual de Descarbonização. Em que medida, por exemplo, o poder público hoje está olhando para a questão do gás, no sentido de que a medida de fomento e incentivo para maior ampliação do uso do gás, nas diversas frentes, seja como energético ou como insumo. Enfim, eu acho que vai depender muito disso, que de fato faz sentido pensar no que a gente tem desse ativo disponível e que ele seja ampliado para os diversos usos, né? E aí depende, sem querer provocar, mas já provocando para a Débora depois, assim, como é que vocês estão pensando, poder público, né, em relação a internalizar isso como um instrumento de fomento dentro do próprio Plano Estadual de Descarbonização, que vocês também estão participando? Se já tem alguma iniciativa que vocês estão pensando, já estão pensando em estruturar para poder fomentar esse ambiente também? Ok, Débora, por favor. Bem, como você colocou, nós participamos aqui do plano de descarbonização, já pensando exatamente, então grande parte do plano de descarbonização nessas métricas de curto prazo, né? Métricas e metas de curto prazo, envolve muito gás natural. Nós, nessa etapa que nós estamos, nós validamos esse plano orientativo junto ao governo do estado. Nós levamos isso para o governo justamente porque a agência reguladora cria meios, mas o estado ele precisa de executar, né? Então, a gente colocou isso para o governo do estado e atualmente já está validado esse plano orientativo e estamos caminhando para os planos finais. O único, assim, a gente vê ali uma série de incentivos necessários, dentro do plano existia uma série de incentivos necessários, principalmente não só do gás natural, mas das outras fontes energéticas, porque a gente vê que o gás natural ele é extremamente necessário em algumas atividades, mas outros podem utilizar, outros energéticos, né, renováveis poderiam ser utilizados. Então, assim, e o gás natural não pode faltar para onde ele é essencial. Então, a gente tem que fazer também esse equilíbrio, né, dessas fontes, né, vamos colocar assim. E a gente trouxe isso para o estado, a gente já validou isso com o estado, e a ideia é que até 2024 a gente conclua esse plano, com tudo, assim, com as orientações do estado vindo as expectativas, né, e os planejamentos de atuação aonde o estado faria em cada uma daquelas ações. O plano é bem grande e as ações são bem voltadas dentro da área de energia, principalmente a da indústria, que aí é com a atuação da indústria, e no caso o transporte, que é as três principais aqui, tirando assim as questões naturais, igual colocou desmatamento, queimadas, e a própria, né, da parte de, quando a gente vê, o próprio sistema mesmo, né, ele gera muito CO2, o sistema natural da vida gera muito CO2, mas onde a gente pode atuar para reduzir essas emissões, a gente colocou isso dentro do plano. E o estado, assim, se mostrou bem favorável, tem algumas ações, obviamente, que é menos favoráveis, né,
Mas, em contrapartida, a grande preocupação que eu tenho é a reforma tributária, porque quando a gente pensava em incentivo fiscal, a reforma tributária que saiu recentemente, ela trouxe alguns empecilhos em relação a alguns incentivos que a gente já tinha, que o nosso plano é anterior, né? A gente terminou em 2000, nosso plano, digamos assim, o diagnóstico acabou em 22. Então, a lei saiu agora e traz algumas dificuldades aí para a gente poder estar alinhando em relação a esse plano para concluir finalmente em 2024. Tá certo? Obrigado, Débora. Rodrigo, fazer suas considerações finais, por favor? Perfeitamente. É assim, uma reflexão que eu queria trazer, que eu tenho aprendido um pouco nessa área de descarbonização, que eu estou mais recente nela, é o quão complexo é. E assim, primeiro é um caminho sem volta. E é um caminho que a gente vai caminhar aprendendo, vai errar, porque a gente sabe que vai ter muita coisa que a gente vai tentar fazer e vai errar. Ele requer esse caminho, muita conexão entre governo, agência, pesquisa, porque não pode ter uma iniciativa isolada, tem que ser iniciativas porque as coisas têm escala, tem que ser iniciativas que realmente façam com que todos caminhem na mesma direção. E também não tem bala de prata. A gente acha que a questão de descarbonização tem bala de prata, não tem bala de prata. Na verdade é um grande combo. As alternativas são, acho que o Paulo trouxe uma coisa muito importante, tem que tropicalizar e focalizar o Espírito Santo aqui, né? Por quê? Porque tem aptidão de matriz energética de cada setor, então não adianta a gente querer simplesmente replicar uma coisa que acontece no Maranhão. Talvez a solução lá pode ser diferente daqui, e principalmente falando em países. Então assim, a gente vê que só trabalhando de forma coordenada que a gente vai ter sucesso. E assim, eu acho que o Brasil eu tenho visto o Brasil, ele é muito bem posicionado. A gente, como país, se a gente tiver capacidade de se organizar, a gente realmente pode transformar o país numa das potências aí, a questão de energia verde. E eu acho que o Espírito Santo está na frente disso, né? A gente vê iniciativas aí, né, do governo do estado, a organização FINDES, como é que a gente vem se organizando, eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente tem que ser protagonista, não podemos ficar esperando o governo federal, a gente tem que puxar e induzir, né? Eu acho que tem que fazer um pouco aí o que as startups fazem, o que elas estão trazendo de aprendizado para a gente. Não tem regulação, não tem nada, eu vou começar a fazer aqui e o mundo vai ter que se ajustar ao novo, porque a maioria das coisas que a gente está falando aqui são coisas novas, né? E eu acho que a gente está muito bem posicionado aqui no Espírito Santo e a gente tem que seguir junto, né? E trabalhando junto a gente vai ter sucesso aí. Mas é uma longa caminhada, né? De grande complexidade, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Sem dúvida, Rodrigo. Paulo? Só um complemento aqui ao que o Rodrigo colocou, e aí lembrando também, né, que para a gente foi oficializado nessa última terça-feira, a presidente Cris Amorini colocou, e aí a gente anuncia e reforça isso aqui, a designação do Senai, né, como um novo núcleo de pesquisa, inovação e desenvolvimento na área de descarbonização. Então, assim, contem com o Senai também como um parceiro aí fundamental para essa jornada aí, que a gente vai ter muita coisa pela frente vindo aí, ajudando a encadear todos esses desafios que são complexos, enfim, somar esses esforços também com o Senai para poder encontrar soluções aí competitivas para a nossa indústria. Obrigado, Paulo. Gente, nosso tempo se esgotou, então eu vou agradecer aqui enormemente a participação do Rodrigo Araújo, da Vale, a Débora Niero, da Agência Reguladora, e o Paulo, que é o nosso consultor de ESG. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.